Fala Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje o vídeo é um pouco diferente, vamos debater juntos, então eu já peço para que vocês comentem, deixem abaixo a sua opinião sobre o tema do NoFap, sobre a ideia da retenção seminal, o quanto que isso é positivo, negativo, né? Existem homens aqui que defendem com unhas e dentes e outros que acreditam que isso é besteira. Então nós vamos assistir um vídeo que eu encontrei aqui no canal Rockchild, tá? Eu vou até colocar aqui a minha inscrição, deixar o like, né? E espero que vocês vão lá para conhecer o trabalho dele, que parece ser um trabalho bacana, tá? Ele faz uns vídeos aí com umas reflexões interessantes. Eu peguei esse tema justamente porque eu acredito que é um tema polêmico, que ao mesmo tempo eu posso, de algum modo, apresentar a minha opinião para vocês e também apresentar a opinião que pode ser diferente de um outro produtor, né? Então vamos acompanhar o vídeo. Existe uma coisa que os homens de sucesso têm em comum, algo que a maioria esmagadora dos caras de hoje simplesmente ignora. E é exatamente por isso que eles vivem fracos, desmotivados, viciados, sem energia, sem direção, sem vontade de construir nada. E o nome disso, retenção seminal. E neste vídeo eu vou te provar por que isso é um divisor de águas, na sua energia, no seu foco e no seu sucesso. A maioria dos jovens consome pornografia antes dos 14 anos. Taxas de testosterona caíram mais de 30% nas últimas décadas. Homens estão com menos ambição, menos energia e mais ansiedade. Sabe o que tem por trás disso tudo? A perda constante da sua energia vital. Retenção seminal não é só não se masturbar, é recuperar o controle da sua energia sexual, é parar de desperdiçar a sua força de vida por prazer momentâneo. E temos grandes exemplos de pessoas muito conhecidas que praticaram ou praticam a retenção seminal. Tesla era conhecido por sua vida celibatária, acreditando que a abstinência fortalecia sua mente. Ele mesmo disse: "The thinker is comforted with the problem of preparing either the space or the mind. It is almost impossible to do both." Que no caso, na tradução seria: o pensador se depara com o problema de perpetuar a espécie ou a mente. É quase impossível fazer as duas coisas juntas. Tesla disse também: "Before I produced the rotating magnetic field, I certainly could not have survived it if I had permitted with my energies to be diverted into the channels of sex." Então, na tradução seria: antes de produzir o campo magnético rotativo, eu certamente não teria sobrevivido se tivesse permitido que minhas energias fossem desviadas para os canais do sexo. Muhammad Ali, um lutador de boxe, também praticava abstinência de 6 semanas antes de grandes lutas. Muhammad Ali, por exemplo, ele evitava o sexo antes de lutar, porque acreditava que ejaculação drenava a testosterona valiosa, conforme narrado em análises esportivas históricas. Outras figuras como Sócrates, Pitágoras, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, além de Steve Jobs, são associados à prática de retenção por motivo de disciplina mental e criatividade. No Reddit, por exemplo, a gente tem participantes que relatam ganhos cognitivos e fluxo de ideias. E até mesmo um dos participantes do Reddit pontuou: "Tenho 21 anos e tento reter o sêmen há cerca de 2 anos. Recentemente, sinto que minha curva de aprendizado está acelerando e gostaria de compartilhar algumas reflexões." Ele falou que tem praticado o segundo método até o ponto em que, na verdade, pode ter orgasmo facilmente sem perder o sêmen. Quando finalmente se sente confiante na técnica, pensou que a retenção de sêmen finalmente se tornaria fácil, até que começou a ter sonhos úmidos. Então o que isso quer dizer? Que mesmo ele tentando reter o sêmen, foi muito difícil para ele conseguir vencer isso, mas que isso com o tempo foi ajudando ele a ter mais criatividade e a ter mais energia. Outro participante do Reddit pontuou: "Uma das coisas que me convenceram de que a alta probabilidade de estarmos de fato vivendo em uma realidade programada por computador são algumas das coisas estranhas que acontecem em períodos de retenção seminal, comparadas a quando não se está em um. É difícil de fazer justiça a isso, mas todo tipo de sincronicidade e coisas positivas tendem a fluir quando você tem seu sêmen e se engaja no celibato. É quase como se fosse uma das regras ocultas do jogo, e é tão fácil de seguir que as recompensas reais e substanciais fluem para aqueles que conseguem fazê-lo." Então, aqui basicamente ele está querendo dizer que tem muitos benefícios a você fazer a retenção seminal, em que você pode drenar aquele fluxo de energia para outras coisas da sua vida, como por exemplo estudos, esportes e até mesmo em algum projeto, alguma ideia em relação à sua criatividade. Bom, eu decidi pausar o vídeo aqui nessa parte para a gente discutir um pouquinho mais, né, sobre o que foi comentado, né, e sobre, por exemplo, a baixa testosterona da população atual, né, da população masculina. Também ele falou sobre nas ideias, né, de alguns pensadores do porquê que, de acordo com eles, essa prática poderia ser interessante e tal, e também relatos de alguns dos praticantes, né. E aí vem um ponto que eu acho muito, muito importante, tá? Que é o seguinte.
Nesse canal, eu nunca fui um defensor, tá, da prática do NoFap ou coisa assim. Então, para quem acompanha o canal já sabe, mas também sabe que eu não sou um detrator. Eu sempre prefiro que você faça aquilo que você acredita que possa ter um retorno a você. Mas eu também gosto que você pense, né, que você pense um pouco a respeito. Então, por exemplo, quando a gente olha, né, sobre esses cenários que foram apontados aí, eu sinceramente, eu acredito muito mais na ideia, né, de que quando nós estamos muito focados em excesso, né, com o acesso ao feminino, muitas das vezes isso acaba tirando a concentração para outros aspectos, do mesmo modo de que quando nós não temos o incentivo, os estímulos, isso também pode acontecer de você não focar em mais nada. Tá, então, o que, que eu quero dizer com isso, né? É aquela coisa ao estilo filósofo Piton, sabe? Que o homem faz de tudo para ter acesso à mulher, né? De certa forma, naturalmente, né? Se você, por exemplo, tem, né, interesse no feminino, é natural que você, como homem, acabe querendo coisas, querendo se desenvolver e tudo mais para ter acesso a elas. Agora, imagine o cenário onde você já sabe meio que, né, já sabe que não tem chance, de que é it's over, tá? Isso acaba gerando em muitos desses homens a falta do estímulo. Não há o estímulo, as mulheres nunca olharam para sua cara, nunca te deram nenhuma bola, nenhuma chance, então meio que você acaba não fazendo nada. Eu mesmo já falei aqui que tem cara que às vezes não se cuida porque justamente não recebe o estímulo, diferente da mulher, que mesmo a mais feinha, algum nível de estímulo ela vai receber. Então ela se cuida, ela se arruma ali um pouquinho, tá? Umas mais, outras menos, normal, mas existe um estímulo para isso, né? Então, eu acredito que no final das contas, o que acontece mais na geração atual de homens, no porquê que eles estão cada vez com uma situação assim mais baixa e tal, tem mais a ver com esses estímulos do que qualquer outra coisa, além de alimentação. Né? A alimentação é muito importante na dinâmica também, né? Sobre questões de testosterona e tal. Querendo ou não, eu imagino que a população masculina deve comer menos itens que favorecem a testosterona, como carne, enfim, proteína, do que anteriormente. Então eu acho que tem um conjunto de fatores, não só essa questão do consumo de conteúdo adulto, isso também pode, né, de repente, atrapalhar. Só que o que eu quero dizer aqui no final das contas é, eu, sinceramente, não sei se só isso é o suficiente. Para você funciona? Legal, por mim você continua. Mas eu acho que tem algo além. Eu acho que os homens podem usar de um equilíbrio para poder obter isso daí. Então, quando eu não digo para você, não tem nada a ver, né? Pode continuar aí batendo uma vontade que não vai dar nada. Não, eu não falo isso. Por que que eu acho que realmente, se você é um cara que tá a todo instante fazendo isso, sei lá, você tá no trabalho, aí você não se aguenta, aí você vai pro banheiro, aí você faz, depois você tá fazendo de novo, quando você vê, você já fez 2, 3 vezes ao longo do dia, depois vai lá, faz mais uma vez à tarde, aí depois à noite, e por aí vai. Então, assim, esse cara, eu acredito que para ele ir para um caminho de retenção, eu acho muito importante. Agora, você é um homem que faz isso uma outra vez, né? No máximo uma vez por dia ali, sei lá, para dormir. Aí eu já meio que entendo que é uma coisa que, se você souber equilibrar isso, é interessante. Agora, vai de cada um, tá? Vamos supor, você fez o negócio tá funcionando, por que parar, não é verdade? Mesmo que seja um placebo, tá? Mesmo assim, eu sou um defensor, tá bom? Então vamos terminar de ver uma parte do vídeo aqui? Vamos lá. Isso tudo que eu tô falando aqui não é papo de internet, é ciência, é biologia e é experiência de vida real. Porém, uma das coisas importantes aqui é saber que quando você retém o seu sêmen, a sua testosterona ela fica em alta. E uma das principais funções da testosterona, ela é importante para o crescimento muscular, densidade óssea, metabolismo de gordura, líbido, humor, energia e cognição. E, ao mesmo tempo, com a testosterona em alta no corpo, ela melhora o seu foco e a sua clareza mental. Então, ela ativa
ativa receptores cerebrais que facilitam memorização, foco, pensamento lógico e recuperação de informação. E com isso, também pode haver o aumento do desempenho físico. Então, a testosterona estimula a síntese muscular, crescimento de ossos e aumento de força. Relatos de participantes de retenção, NoFap e semi-retention afirmam ganhos de massa muscular, resistência e forças. Mas, biologicamente falando, o seu corpo ele entende uma coisa: se você segura, você se fortalece. Se você desperdiça, você enfraquece. E também temos estudos de pico de testosterona em relação à retenção seminal. Jiang Li, que é um pesquisador ligado à Universidade de Zhejiang da China, em 2003 observou um pico de 145% nos níveis de testosterona cerca de 7 dias após a última ejaculação. Um jornal também chamado Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, em 2005, postou que a testosterona extra melhorou memória espacial e funções executivas em homens mais velhos com baixa testosterona. E também a EF Sports, em 2018, que é um Journal of Physical Education and Sport, postou um artigo que retrata o pico de testosterona após abstinência pode melhorar a performance em esportes de combate, como exemplo o judô. Então, a partir disso, a gente pode ter o raciocínio que, se você começar a praticar retenção seminal, você pode esperar mais energia para trabalhar, então você vai se sentir mais confiante, você vai sentir que você tem mais disposição para trabalhar, você vai acordar melhor, você vai conseguir perceber uma melhor e maior energia no seu corpo. E nessa parte do vídeo foi apresentado um estudo um pouco mais detalhado, falando acerca disso. Eu volto a dizer, eu diria que também é necessário você buscar estudos que favoreçam na alimentação. Eu acho que a alimentação é ainda mais importante até do que a própria retenção, tá? Mas se você achar, pô, bacana, acho que vale a pena uma tentativa, não vejo por que não, tá? Então faça essa tentativa se você achar interessante, mas não faça só isso e não acredite nisso como um superpoder, tá? Eu acho que esse é o ponto crucial. Às vezes alguns caras, na ânsia de, querendo ou não, assim, porque, querendo ou não, o homem, como ele não tem o mesmo estímulo, né, que a mulher, né? A mulher é o contrário, né? O estímulo do tenha seu próprio amiguinho na bolsa para você fazer suas coisinhas, se é que você me entende, né? Um amiguinho que vibra, sabe, né? Então, fica todo um cenário onde para elas é liberdade, é independência e tal. E aí alguns homens, como eles não têm esse mesmo estímulo, né? Eles acabam tratando isso como a pior coisa do mundo. Meu Deus do céu, nós temos que proibir, nós temos que banir. Então tem uns caras que exageram, tá? Aqui o vídeo não é o caso. Então eu diria que o canal aqui, o Rockchild, para quem quiser, vá lá, conheça, dá uma força, que nem eu deixei o like aqui no vídeo, vá lá, conheça o trabalho do rapaz, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas perceba, né? O cara foi lá, ele trouxe estudos, ele apresentou, então ele está embasando o argumento dele em alguma coisa, né? Então por isso que eu diria para vocês que quer tentar, se nunca tentou, acho que vale a pena, mas não trate como vou ganhar superpoderes e também não trate como uma situação assim, que eu sou um homem muito conservador e eu vou buscar isso porque, né, ver conteúdo adulto é muito errado e tal, porque senão você começa a ficar meio bitolado demais. Eu não estou dizendo que é certo, que é errado, o ponto aqui qual é? Eu não gosto da ideia de desequilíbrio, entende? O importante é entender que, beleza, isso aqui pode ser interessante para mim, pode ser bom para minha saúde, pode me ajudar em alguns aspectos. Então, se você consegue, com equilíbrio, tratar a questão, eu tenho certeza absoluta que, de repente, você pode fazer isso parecido com um jejum, sabe? Em vez de fazer, né, para meses e meses, se controlando, não. Faz como um jejum. De repente começa de pouquinho em pouquinho. Eu vou ficar 3 dias sem fazer, 2 dias sem fazer. Aí vai fazendo aos poucos, entendeu? De forma calma, sem esperar muito. Porque às vezes tem cara que acha que se ele fizer isso, ele vai virar o Brad Pitt. Aí vai começar o cheiro, né? Os feromônios. Calma, calma. Tá bom? Né? Eu não quero que vocês acreditem em milagres. Não existe milagre nessa situação. Existe realmente coisas que podem ou não ser boas para a sua saúde, ok? Então, com calma, tranquilidade, eu tenho certeza que esse vídeo aqui, que você pode assistir lá na íntegra, lá no canal Rockchild, tá? Então, mais uma vez, está aqui ao lado. Então, vá lá, termine de assistir o vídeo para você que, se porventura você achou interessante, tá bom? Tamo junto e até a próxima.